Vocês lembram das vezes em que eu disse aqui no canal do meu espanto quando desci a serra para ver as estruturas do Santos e comparei com o que eu tinha visto na capital? Vocês lembram, né? A minha sensação de voltar no tempo, 20, 30 anos. Um clube parado no tempo vive o que o Santos vive hoje. É muito simples, é muito simples. Vamos lá, vídeo da segunda-feira sobre Santos 0, Vasco 6. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 420 mil inscritos por aqui. Mas antes da gente falar desse caos que hoje é o Santos Futebol Clube, deixa eu falar um pouquinho de investimento. Segunda-feira é um dia legal pra gente falar sobre isso. A gente tá no auge aí do mercado cripto, né? Que hoje, cara, assim, com todos os recordes que o Bitcoin tá batendo, ele tá ganhando muito espaço, cada vez mais espaço quando a gente fala sobre investimento, conversa sobre investimento. Então o Bitcoin ele se tornou hoje, eu diria que essencial em qualquer carteira de investimento. E eu vou te indicar aqui, como já fiz várias vezes, e a gente vê os feedbacks muito legais aqui, do mercado Bitcoin. Eu vou te indicar a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, com mais de 4 milhões de clientes, com uma campanha para trazer você que tem vontade de investir, mas não deu esse passo ainda, né? Tá receoso. Pô, Jorge, eu tô esperando uma plataforma confiável, sabe, assim, possibilidade de proteção, diversificação, crescimento de patrimônio. Mercado Bitcoin. Essa é a plataforma. E aí a gente vai te dar um passo a passo. Você vai abrir nesse QR Code aqui, também tem o link na descrição, vai abrir a sua conta gratuitamente, paga nada, não paga tarifa nenhuma para abrir a sua conta no mercado Bitcoin. Abriu a conta, você bota cinquentinha, não é 50 mil, não, 50 reais, você já faz o seu investimento em qualquer ativo disponível em Bitcoin, 50 reais em Bitcoin disponível na plataforma. Então abriu a conta de graça, investiu 50 reais em Bitcoin dentro da plataforma e em até 7 dias você vai receber de crédito diretamente na sua conta 25 reais, né? Metade desse valor para você usar como você quiser. Então, aproveita, o Bitcoin, eu estava vendo uma matéria inclusive sobre isso, ele foi o ativo com o melhor retorno acumulado dos últimos 10 anos, uma média de 70% de crescimento ao ano, então vale você olhar com carinho. QR Code na tela, link na descrição do vídeo, Mercado Bitcoin. É de graça para abrir a conta, gente, você não paga nada, nada. É uma plataforma super transparente, atua em conformidade com os órgãos regulatórios, com o Banco Central, com o CVM, super indico, beleza? Muito bem. Vou começar falando do Vasco e, obviamente, já vou pedir aqui desculpas ao torcedor do Vasco. Eu não deixarei de falar da vitória, da mudança no ataque, né, de como eu imagino que o Diniz vá se comportar daqui para frente com essa questão do Verratti, mas, obviamente, que o maior tempo do vídeo vai ser dedicado ao Santos e ao vexame que o Santos passou, né? Então, peço essa compreensão, mas não vou deixar de falar. E a primeira coisa que tem que falar, né, sobre o Vasco, sobre o vascaíno, o sentimento do torcedor do Vasco. Aí você sabe como é que é a rede social, né? Normal, rivalidade, o rival não vai querer ver a felicidade do outro, vai tentar diminuir a alegria do outro. 6-0, ganharam a Libertadores por acaso? Ganharam o Brasileirão por acaso? Não, irmão, mas obtiveram a maior goleada sofrida pelo Santos como mandante no Campeonato Brasileiro, com 50 mil pessoas dentro do Morumbi. Isso é muito significativo, isso é muito grande. O Vasco, com todo respeito, não enfiou 6-0 numa equipe pequena, mediana, uma equipe sem expressão. Foi do Santos, amigo, com o Neymar em campo, com todo o combo. Então, para um clube que vem passando tudo que o Vasco está passando, o resultado de ontem é um resultado para celebrar, é para celebrar mesmo. Não é uma comemoração de título, ninguém está comemorando dessa forma. Mas é preciso entender o sentimento do vascaíno, tudo que o clube está passando, todo esse processo de desgaste, perda de relevância esportiva, incerteza quanto ao futuro, uma SAF que não deu certo num primeiro momento, né? Até isso dá errado pro Vasco, tudo tem dado errado pro Vasco nos últimos anos. Então você ganha um 6-0, irmão, você vai na casa dos caras, mete 6. Às vésperas de um mata-mata de Copa do Brasil, perceba a importância disso. Saiu o sorteio das quartas de final, o Botafogo caiu no caminho do Vasco. Aí, todo mundo apontou o Botafogo como favorito. Eu aponto. Para mim é o favorito. Tem mais time, vai decidir em casa. Isso não mudou minha percepção, que aconteceu ontem. Continuo achando. Pode ser que o Vasco passe.
Agora, quando você vai lá, pô, beleza, né? Complicado. Vascaíno coçou a cabeça, né? Pô, Botafogo. Mas aí, dias depois do sorteio, você vai lá e, plau, mete 6 no Santos fora de casa. Fala, opa, peraí, posso sonhar um pouquinho. Dá pra pensar em coisa maior. Primeiro, sair aqui de baixo. E era o confronto direto, fundamental pra isso. Primeiro, sair ali de baixo. E uma rodada complicada, né? Porque, pô, o Grêmio ganhou, enfim, o Corinthians acabou perdendo, mas nem todos os resultados foram tão bons assim. Mas o Vasco foi lá, fez a parte dele. Primeiro é sair lá de baixo. E olhar pra Copa do Brasil e falar, peraí, pô, é um clássico. É o único clássico que o Vasco pode mandar dentro de São Januário. Que ainda não lhe tiraram esse direito de mandar em São Januário. Que é um absurdo ele não poder mandar os jogos contra Flamengo e contra Fluminense em São Januário. Um absurdo. Um absurdo, distorce o campeonato, é um crime contra a isonomia do campeonato, é um absurdo. É o único clube que tem 3 clássicos para disputar, 2 deles ele não pode jogar no próprio estádio. Único, no Brasil inteiro. Isso é uma vergonha. Isso é vergonhoso. Mas, enfim, é o que temos aí. Então, é o único clássico que o Vasco pode jogar na casa dele. Ele tem que se encher de esperança. Ele faz 6-0 no Santos, ele se enche de esperança, é óbvio. Então é legítimo hoje, tá sendo muito legal. Tenho amigos vascaínos que eu sigo, que eu acompanho, que estão postando desde ontem, ensandecidos, botando camisa, cantando. E é isso, o sentimento tem que ser esse. Que bom que no meio de tanto caos, de tanto problema, de tanta dúvida quanto ao futuro, você tem ainda momentos de opa, né, de brilho. Né? E ontem foi uma atuação do Vasco, agora falando um pouquinho mais do que foi o jogo, foi uma atuação de um Vasco que sofreu nos primeiros 10 minutos e depois não sofreu mais. A única finalização do Santos no primeiro tempo é o chute do Guilherme. A única que vai na direção, né, do gol do Léo Jardim, sem grande perigo. Vasco passa ali 10 minutos sofrendo um pouquinho com a marcação alta do Santos e tal, aquela coisa de, pô, Morumbi lotado, os caras vão pra cima, né, aquele ambiente e tal. Depois o Vasco conseguiu sair um pouquinho dessa pressão do Santos, foi ganhando mais espaço no ataque e não demorou 10 minutos para sair o gol. Na primeira chegada realmente estruturada, saiu o gol. Eu vou falar de arbitragem, tá? Eu vou falar, no final do vídeo, até quando virar a transição pro Santos, eu vou falar dos lances de arbitragem. Mas aí uma bola lá do lado esquerdo que vem na direita, chega no Nuno Moreira, ele faz o cruzamento, o Piton aparece. Primeira chegada organizadinha, bonitinha, o Vasco foi lá, abriu o placar. Se encheu de confiança e viu o Santos apavorado, desesperado, desorganizado do outro lado. E no segundo tempo, o Santos mais desnorteado ainda, o Vasco em 16 minutos meteu mais 4 gols. Uma coisa de maluco, inacreditável que aconteceu ontem no segundo tempo. Um show do Coutinho, um desfile do Coutinho em campo. E com essa mudança no ataque da qual nós temos que falar. Né? O Diniz apostando ontem num ataque mais móvel. Na verdade, ele não tinha o Verratti por suspensão, né? Nem dá para dizer que foi uma decisão estratégica 100% do Diniz. Ele foi forçado a mudar o ataque. E aí você tinha o David mais móvel, fazendo o gol, dando assistência, dando 2 assistências. O Verratti não tem essa característica. E aí o ponto não é só característica, o ponto é fase técnica. Né? Você tem isso para olhar também. O momento técnico do Verratti, o momento de confiança do Verratti, não é um bom momento, mas assim, longe de ser um bom momento. Longe, longe. É um momento em que o torcedor já perdeu a paciência. Muitas vezes a dinâmica do Verratti prejudica o ataque do Vasco. É uma questão que pode acontecer. Ele é um cara querido, ele é ainda o artilheiro do time na temporada, tá? Ele tem 22 gols, ainda é o artilheiro do Vasco na temporada, muito importante na bola aérea, tirou o Vasco de muito sufoco na temporada, mas o momento do Verratti hoje não é um momento para titularidade absoluta, incontestável, é momento para botar essa dúvida. É momento para o Diniz pensar, meu Deus do céu, o que eu vou fazer para o próximo jogo? Né? Será que eu vou conseguir naturalmente conduzir o Verratti de volta ao time titular? É um jogo muito importante quarta-feira, é outro confronto direto. Juventude em Caxias do Sul. É outro jogo fora que pode ter algumas características do jogo de ontem. De um adversário que vai tentar se impor nos primeiros minutos, você vai ter que resistir, sair da pressão, chegar rápido ao ataque e vai precisar de mobilidade e eficiência no ataque. O Verratti não tem entregado nenhum nem outro. Principalmente a mobilidade, a participação. Então, é uma discussão central, tá? Do trabalho do Diniz hoje, do encaixe desse time do meio para frente, é uma discussão central. Ter o Verratti de volta ou não. Eu acho que não seria crime algum
há alguma desconexão com a realidade alguma. Não conduziu o Verratti. Pode acontecer, gente. Você fica fora do jogo por uma lesão, por uma suspensão, o time melhora, aí fica difícil para voltar. Concorrência no elenco de futebol é isso, faz parte, é super normal. Então acho que é algo pro Diniz pensar para quarta-feira e para a sequência da temporada. Depois tem jogo com o Corinthians, né? Outro confronto direto. Olha essa sequência que o Vasco tem. Jogos muito importantes. O jogo vai ser em São Januário. Então é um dever de casa. Dever de casa pro Fernando Diniz. E vou te falar, dava para fazer mais do que 6, hein? Dava para fazer mais do que 6. Então foi um time ontem que se comportou bem defensivamente, se equilibrou bem, né, entre defesa, ataque, foi letal quando a chance apareceu, foi frio quando a chance apareceu, realmente envolveu a defesa do Santos. Gostei muito, né, de como o Vasco jogou pelos lados do campo, o Paulo Henrique e o Piton como pontas, infernizando o Mike. O Mike tomou um baile. Mas, enfim, o Santos inteiro tomou um baile, né? Foi um negócio horroroso. Então é isso aí. Parabéns ao Vasco. Uma vitória, assim, não acontece todo dia. Então, tem que ser comemorada demais. Tem que botar a camisa e ir pra rua orgulhoso. É isso mesmo. Deixa o rival falar, encher o saco. O problema do rival. Não vai querer que botafoguense, tricolor e flamenguista essa hora fique batendo palma, né? Então não cai nessa pilha. Comemora, é uma segunda de celebração, de comemoração, e não só pelo 6-0 em si, assim, de maneira isolada. Olha pra classificação, amigo. O Vasco tá fora da zona de rebaixamento. Tem a mesma pontuação do Vitória, é verdade, mas encurtou a distância pro Santos, trouxe o Santos, né? E o Vasco tem um jogo a menos que o Santos nesse momento. O Santos tem 19 jogos, o Vasco fez o 18º ontem. Então é um fantástico resultado. Mas, obviamente, que não resolve todos os problemas do Vasco daqui para a temporada, né? Mas é muito importante. Bom, vamos falar do Santos agora. Agora teremos o maior bloco do vídeo, o bloco de maior duração do vídeo. Eu vou voltar, então, ao papo que a gente estava tendo aqui no início, na abertura do vídeo, na introdução. Quando eu visitei o Santos, e assim, desci a serra, eu já tinha ido a Santos, já tinha ido trabalhar em Santos, mas não tinha ido ainda a um jogo na Vila Belmiro, não tinha passado ainda olhado com atenção o CT profissional, o CT da base, ainda não conhecia tão bem, né? Eu me mudei para São Paulo em 2019. E aí eu tive a oportunidade. E quando eu fui a Santos, eu já tinha conhecido um pouco mais os CTs aqui da Barra Funda, do São Paulo e do Palmeiras, os estádios, né, a Neoquímica Arena, o Allianz Parque, estádios modernos, enfim. Aí quando eu cheguei em Santos, eu tive um choque. Confesso a você que eu tive um choque. Óbvio que eu já sabia, até pelo que arrecada, né, pelas dificuldades, que o Santos ele não está em pé de igualdade para competir com essa galera. Mas eu não imaginava que teria uma sensação tão profunda de atraso como eu tive nesse primeiro impacto. Falei, meu Deus do céu, parece que a gente está voltando 20, 30 anos no tempo. E de lá para cá, várias vezes, muitas vezes aqui no canal, eu citei isso. Falei, gente, o Santos precisa melhorar suas estruturas. Gente, o Santos precisa se modernizar. Gente, o Santos precisa de equipamentos modernos. Gente, o Santos precisa ter condições de recuperar os jogadores de uma melhor forma. Gente, o Santos precisa oferecer conforto ao seu torcedor. A Vila Belmiro está saturada. Agora vamos ver aí a nova arena, como é que vai ser. Mas o Santos precisa. Tem um camarote lá na Vila Belmiro, onde a gente comentou, onde a gente transmitiu, eu e o Formiga, a gente estava lá na apresentação do Neymar, em fevereiro, e aí a gente ficou num camarote, na parte de cima, né? A gente não ficou no campo, que estava chovendo pra caramba também, e os repórteres estavam no campo, eu fiquei ancorando lá de cima com o Formiga. E era um camarote que fica bem ali à direita das cabines, na virada ali do escanteio, né? Bem na curvinha ali, perto da arquibancada onde fica a torcida visitante. E ali, cara, era um dia chuvoso, e tinha uma parte assim do teto que já estava assim, ó, já meio... Eu olhava para aquilo e falava, meu Deus do céu, se não parar essa chuva, isso aqui pode cair na cabeça da gente. Isso é uma pequena demonstração. Aí o pai do Neymar chegou, deu uma guaribada, fez umas obras, melhorou. Aí vocês lembram? Deu, assim, ao mesmo tempo, aplaudindo e até meio que agradecendo, pô, valeu, Neymar, pai, por pintar o muro, sabe? Isso me deixou indignado. Falar, porra, irmão, precisou o pai do Neymar chegar para pintar um muro.
Um muro! Tinta! Uma lata de tinta. Se for por isso, eu compro, ô Santos. Se precisar de uma lata de tinta, não tem problema. Se tá precisando de doação de lata de tinta, a gente faz uma vaquinha aqui e compra no canal. Precisou o pai do Neymar pra comprar uma lata de tinta pra pintar o muro. Pra botar um ar-condicionado novo no vestiário. Né? Pra dar um tapa do camarote pra você ter condição de chamar aquilo de camarote. Não, camarote! Aí você chega lá e fala, isso aqui é o camarote? Aí o pai do Neymar falou, realmente não dá. Foi lá, deu um tapa. Mas é muito triste que um clube do tamanho do Santos não consiga andar com as próprias pernas. É muito triste que um clube do tamanho do Santos não enxergue o atraso que ele vive e a piscina de tubarões na qual ele está navegando. E os tubarões estão engolindo o Santos. O Flamengo acabou de fechar, eu não estou pedindo, exigindo que o Santos feche contratos desse tamanho. Porque o Santos, em termos de mercado, não é do tamanho do Flamengo, ok? Isso não está sendo discutido aqui. O Santos não vai ter um patrocínio de 250 milhões de reais da casa de aposta. Não vai. Mas entenda, para diminuir esse atraso, esse déficit, essa diferença brutal, o Santos precisa se organizar. E é mais do que isso. Me perdoe, é mais do que isso. Não é só para diminuir distância, para tentar dar um soquinho aqui, outro ali. É para sobreviver. É para sobrevivência dentro desse mercado. O Santos precisa se organizar minimamente como um clube profissional, com processos claros, definidos, com critério para definir os seus quadros. Vocês sabem como chegou o Pedro Martins ao Santos? Eu sei como chegou. Assim, não dá, gente. Não dá. Alguém liga. Eu conheço um menino aqui. O que você acha de botar ele pra trabalhar aí? Tá bom, traz. Aí você entrega o departamento de futebol pra esse cara. O cara que você nunca viu. Alguém foi lá e falou, não, traz aí. Você nunca viu. Fez um trabalho horroroso. Conversei com pessoas dentro do Santos. Os caras querem ouvir falar do Satanás, mas não querem ouvir falar do Pedro Martins. Tô dizendo isso pra você. Pode confiar. Os caras querem ouvir falar no coisa ruim, mas não querem ouvir falar do Pedro Martins. De tão ruim que foi o trabalho dele lá. Então, cara, como é que vai dar certo um negócio desse? Você mandou o Carille embora? Eu não esqueço. Eu não esqueço porque eu acho que isso foi muito grave. Isso foi muito grave. Isso foi um dos maiores erros da gestão do Marcelo Teixeira. Foi mentir pro torcedor. Foi querer fazer Não, vamos acalmar a galera. Vamos dizer que já tem técnico para o pessoal ficar menos ansioso. Não é assim, gente. Vamos trabalhar com a verdade, meu Deus do céu. Não tem técnico. Não tem. O Galo fracassou. O Galo foi lá, não conseguiu fechar com o cara. O cara foi lá na Argentina, desesperado, voltou de mão abanando. Tanto que aconteceu o quê com o Galo ao final desse processo? Foi mandado embora. Porque ele não teve a competência para resolver o problema. Porque ele ficou 1 mês e meio, 2 meses para resolver o futuro técnico do Santos e não conseguiu fechar com o cara. E depois o cara veio pro Brasil. Meses depois o cara estava aqui trabalhando no Grêmio. Já foi embora também, o Quinteiros. Então, gente, o torcedor ontem, ele virou as costas pro campo, a organizada e tal. E na hora me veio essa imagem na cabeça. Falei, caramba, na verdade, é o Santos quem está virando as costas pro futuro. Pro futuro. O Flamengo está fechando contrato de 250 milhões de reais com casa de aposta. Sabe por quê? Porque a casa de aposta chega no Flamengo e ela fala assim, escuta, eu tenho aqui 100zinho. Um exemplo, não foi assim a negociação, mas estou dando um exemplo grosseiro. Flamengo, é o seguinte, eu tenho 100zinho aqui para pagar para você. O Flamengo fala, o quê? Minha marca vale no mínimo o dobro. Se a gente não começar a conversar em 200, não precisa nem me ligar. Por que o Flamengo pode fazer isso? Porque hoje ele está organizado para fazer isso. Porque ele arrumou a casa para fazer isso. Porque ele tem tamanho hoje para fazer isso. É isso mesmo que ele tem. Ele tem, porque ele pode botar na mesa. O Santos não pode. Aí vai chegar um lá e vai falar, Santos, eu tenho só isso aqui para te pagar. E o Santos vai ficar desesperado e vai falar, vem, é o que eu tenho. Não tem poder de negociação, não tem poder de barganha, não tem, esquece, não tem. Não tem credibilidade no mercado, não tem. E aí vamos falar de treinador. Quem vocês acham que vem? Vamos falar na boa. Não estou dizendo que o Kleber Xavier não tinha que ser demitido. Tinha. Vocês viram meu vídeo contra o Juventude? O Santos ganhou. Dentro do Morumbi.
40 mil pessoas. 2 gols do Neymar. Eu cheguei aqui no dia seguinte e falei, galera, não posso soltar fogos no vídeo. Para um time que tomou 20 finalizações do Juventude dentro de casa. 20! Eu não posso chegar aqui e falar, nossa, que grande vitória. Maravilhosa vitória. Resultado ótimo. Atuação terrível. Do Gil tomando baile, da defesa toda zoada, o Brasão tendo que salvar toda hora. Aí eu vou chegar no vídeo e vou ficar aqui, não, porque, porra, veja bem, eu preciso dar uma aquecida no coração do Santista. Não preciso não, eu preciso falar a verdade pra você. Se ela for boa, ótimo. Se ela for doce, delícia. Se não for, paciência. Vai ter que engolir a verdade, irmão. Vai ter que processar, digerir, botar pra fora, não tem o que fazer. A verdade é essa. Então o trabalho do Kleber Xavier, ele não existiu. Era um trabalho, como eu disse naquele vídeo, esse trabalho acabou e a gente só precisa ver o dia do enterro. Porra, você falar isso depois de uma vitória não é um negócio fácil. Caramba, imagina o torcedor que é menos crítico, mais emocional, mais apaixonado. O cara fica puto comigo, eu entendo, mas eu não posso mentir pra você, eu não posso fazer diferente, eu não posso te enganar. Eu até posso estar enganado e emitir uma opinião equivocada, mas nunca com a intenção de te enganar. Aí é erro legítimo, genuíno, sincero, pode acontecer, já aconteceu tantas vezes aqui, por que não vai continuar acontecendo? Claro que vai. Mas eu não chego aqui nunca com a preocupação, pô, peraí, eu vou tentar dar uma maquiadazinha aqui na verdade, na realidade. Não posso. Então esse trabalho já tinha acabado. E aí é que tá o problema. Leve isso pra sua vida, tá? Ó o Jorge com a pretensão de ser conselheiro da vida dos outros. Imagina, não tem essa pretensão. Mas para pra pensar se não faz sentido. Eu fiquei refletindo muito sobre isso. Irmão, você tem um problema? Resolve logo a porra do problema. Porque enquanto você não resolve o problema que já tá dado, assim, tá sacramentado, é um problema, o diagnóstico já foi feito, é um problema, ok? Tá feito. Precisamos resolver. Depois a gente resolve. Sabe qual é o efeito disso muitas vezes? O problema piora. O problema aumenta de tamanho, aumenta de gravidade, e aí resulta num 6-0. Ah, mas empatou. Semana do jogo contra o Sport. Se perder pro Sport, cai. Aí o Sport abriu 2-0, o que já é uma vergonha. O Santos titular, com o Neymar em campo, já é ridículo. Com todo respeito ao Sport, coitado, tá numa situação muito desigual no campeonato. Abriu 2-0 contra os reservas do São Paulo, aí o Lucas entrou, acabou tomando empate em casa. Infelizmente não vai conseguir escapar do rebaixamento. Mas desculpa, não é nenhum desrespeito ao Sport. Mas, cara, você tomou 2-0 do Sport. Ah, não, mas foi lá, buscou o empate. Vamos manter. Não era pra manter, meu Deus do céu. É óbvio que não era pra manter. Aí você vê a atuação contra o Juventude, é óbvio que não era pra manter. Ah, mas ganhou do Cruzeiro, ganhou nas condições que a gente viu. Um primeiro tempo ridículo. Aí reage no segundo tempo, vira o jogo. Mas não era pra... Tava claro que esse trabalho tinha morrido, que esse trabalho não tinha a menor condição, que o Kleber Xavier não tinha condição de assumir. Aí resulta um 6-0. Eu vou dizer pra você, eu vivi essas 3 goleadas aí, tá? Eu vivi a de 2005, quando o Nelsinho tinha dispensado 4 caras na semana anterior, e o elenco não gostou muito, o time tomou 7-1 dentro do Pacaembu do Corinthians. Eu vivi aquilo. Eu vivi o 7-1 do Inter, no ano do rebaixamento. E vivi o de ontem. Pra mim, a de ontem é a mais vergonhosa das 3. A que mais dói talvez seja o 7-1 pro Corinthians pela rivalidade, né? Até empata o jogo, Geilson empata o jogo, depois veio uma avalanche. Mas ali tinha um contexto muito provável, né? Supostamente, de jogadores que derrubaram o Nelsinho Batista. Aí você fala, tudo bem, entendi. Tem que sair todo mundo, esses caras nunca mais tinham que passar na porta do Santos, pelo desrespeito à instituição, né? Nunca mais, tanto que foi saindo depois um por um. Mas tinha esse contexto. 2023 tinha um contexto da gestão do inominável, do Rueda. Da gestão horrorosa, que afundou o Santos, que já estava claro que cairia. Que eu, infelizmente, previ em fevereiro e acertei em dezembro que o time ia para a segunda divisão e foi. Ali, meu amigo, já estava... Agora me dói mais. Eu acho que dói mais no Santista. Sabe por quê? Você está de volta à Série A. Você está jogando na tua casa... Contra o Corinthians você tomou 7 do Pacaembu, com a torcida do Corinthians maior.
Contra o Inter você tomou 7 dentro do Beira-Rio, fora de casa. Você tomou 6 ontem, irmão, de um clube que está numa crise desgraçada, que é o Vasco. Há anos, dentro do Morumbi, com 52 mil santistas. É muito pior. Mas assim, e com Neymar em campo? Quero falar de Neymar. Quero falar do projeto Neymar. Então, é muito pior pra mim do que foi o 7-1, porque tinha um contexto dos caras derrubando. É muito mais inexplicável. Você vê o 7-1 do Corinthians e fala, pô, irmão, é o maior rival. Mas os caras queriam derrubar o Nelsinho. Né? Você tem uma... Ah, não, o Inter. Pô, o time já tava fadado ao rebaixamento. E o de ontem? O de ontem não tem como. O de ontem não tem argumento que atenue o que aconteceu. Aí deixa eu voltar um ponto do técnico. Eu não vou perder os fios hoje não, fiquem tranquilos. Só os que o Santos tira. Vou falar do Neymar já já. Aí saiu o Kleber Xavier. Vamos esbarrar no mesmo problema. Quem vai trazer? Quem vai trazer? Quem vai aceitar essa barca? Ah, parece que o filho do Tite ficou, o Maceredinha ficou, não mandaram a comissão técnica toda embora, foi a mesma comissão que trabalhou com o Tite, as pessoas estão associando uma coisa a outra, o Tite vai voltar, mas parece que o Tite vai passar por uma cirurgia em breve aí. Eu, se fosse o Tite, mas nem morto que eu pegaria uma barca furada dessa. Mas nem morto. Quem de primeiro nível... Lembra a minha ladainha aqui antes da contratação do Kleber e depois da contratação do Kleber? Falei, gente, é o que hoje o Santos consegue contratar. Quem de primeiro nível vai aceitar treinar o Santos? E outra coisa, se alguém... Raciocina, pensa aí. Se o Santos tivesse condição de trazer alguém de primeiro nível, ele não esperava o jogo com o Sport, o jogo com o Juventude, o jogo com o Vasco. Ele já tinha mandado embora há muito tempo o Kleber Xavier, há muito tempo. É que ele não tem quem trazer. Ele não consegue. O mercado também não ajuda muito, para ser justo. Né? Mas quem vai pegar essa barca furada? Amigo, o Santos contratou o William Arão. O cara não joga. Ninguém explica. Ninguém explica. Chegou o William Arão. O que aconteceu com o William Arão? Contratou o cara machucado, sério, no meio da temporada, com o time brigando contra o rebaixamento, você vai lá, gasta uma grana pra contratar um jogador que não tem condição de jogar, ninguém explica isso. Isso é projeto de futebol aonde, meu Deus do céu? Aonde? Aonde? O Santos não tem projeto de futebol, o Santos não tem projeto de nada, de nada. Aí você acha que vai vir profissional de primeiro nível, você acha que vai vir elenco de primeiro nível, vai vir patrocínio de primeiro nível? Esquece, galera. Esquece. Enquanto o Santos não tomar um banho de profissionalismo. O Santos não se preocupa nem com a sua própria imagem. O Orlando Rolo estava na delegação em Belo Horizonte. Sem fazer qualquer juízo de valor aqui, se ele é culpado, inocente daquilo que apontaram, ele foi inocentado, não estou nem entrando nesse mérito. Só penso o seguinte, isso comunica bem para a imagem do clube? Isso faz bem para a imagem da instituição? Só uma pergunta, para refletir mesmo. Só para botar a cabecinha assim no travesseiro. Agrega. Ah, não. Porque, veja bem, ele até gravou um vídeo. Eu tô aqui para ajudar. Ótimo. Que bom. Que intenções bonitas, nobres. Mas acabou esse maldito modelo associativo. Eu não gosto. Respeito quem gosta. Eu não gosto. Eu acho um modelo maléfico, eu acho tenebroso. Esse modelo associativo ainda permite que você tenha caras que não são tão... O Orlando Rolo não é um exemplo de competência como gestor de futebol, né? Como dirigente, né? Isso eu posso dizer. Isso aí eu posso... Eu não posso chamá-lo de criminoso, disso, daquilo. Isso eu não posso fazer. Agora, falar que ele é incompetente como diretor? Posso. O que agrega um cara desse ao clube? O Santos não precisa... Sabe o que o Santos precisa? Profissionalismo. O Santos precisa ir ao mercado e falar, olha só, trouxemos o cara com esse currículo, com essas credenciais, o projeto para ele é esse, ele vai tocar, a partir de agora é isso. Ah, mas eu tô aqui para ajudar. Obrigado. Obrigado, mas a gente não precisa, porque a gente já se profissionalizou. A gente agora vai ser tocado como uma empresa. Se a gente precisar de alguma coisa, a gente liga, tá? Acabar com esse negócio. Não, eu tô aqui para ajudar. Eu vim aqui para somar forças. Irmão, o Santos precisa de gente para trabalhar, não precisa de ajuda, ele precisa de trabalho, competência. É isso que ele precisa. Chegar a gente lá para resolver o bagulho. E não vai ser com o Orlando Rolo participando de viagem com a delegação, né? Não vai. Desculpa, mas não vai. Então vai trazer quem? Com essa ausência total de projeto esportivo, vai trazer quem? Chegou o Alexandre Matos aí, mudou alguma coisa? No meio do ano? Não, vem aí um pacote de contratações. Pois é. O Mike nós vimos, porque que o Palmeiras já, né? Vimos ontem, por exemplo.
O Ilharão não joga. O Igor Vinícius chegou e não é o titular da lateral direita. Não, contratamos o lateral direito. Uma posição extremamente problemática do clube. Pois é. É isso, sabe? É isso que virou o Santos. E no meio disso tudo está Neymar, que ontem saiu chorando. Para mim, aquele choro do Neymar, eu vou dizer para vocês, eu prefiro uma reação como aquela no pós-jogo do que a reação que ele teve xingando o camarada lá na Vila Belmiro, na derrota pro Internacional. Eu prefiro muito mais ver alguém que está sentindo a derrota de alguma maneira. Ah, mas ele parece que quer transformar tudo em torno dele, num debate sobre ele quer trazer a pauta para ele. Não vou entrar nesse mérito. Não acho que o Neymar, a não sei que ele tenha cursado a escola de teatro do Wolf Maia, acho que ele não fez. Eu acho que o Neymar não vai ter esse talento para teatralizar no final e chorar e tal. Eu acho que foi genuíno. Tá bom, se você acha que eu sou um trouxa ingênuo, tudo bem, faz parte. Mas eu prefiro essa reação do que o cara que tanto faz como tanto fez, ou que não aceita a crítica do torcedor, que parte para cima, que manda o torcedor para aquele lugar. Mesmo se o torcedor tiver xingado o cara, não é o papel do cara. Se o cara me xingar aqui do canal, mandar para aquele lugar, eu não tenho direito, eu não estou numa posição igual a ele para mandar ele para aquele lugar de volta. Você precisa entender seu tamanho. Você precisa entender a responsabilidade que você tem com a sua imagem perante o seu público. Então, eu prefiro o que o Neymar fez ontem. E acho que o choro do Neymar é um choro de lamentação com tudo que ocorreu na carreira do Neymar. Aquilo na hora bateu para mim. Aquilo não foi o 6-0. Aquilo não foi só o 6-0. Aquilo era um sentimento, é a minha leitura, tá? Se foi outra coisa, tudo bem, é a minha leitura. A partir do momento que você é uma figura pública, a gente vai lendo suas atitudes públicas. A minha leitura é de que foi um choro de alguém que olha para a carreira e fala, caramba, eu não consigo ajudar mais do que isso aqui. Eu não consigo evitar um 6-0. Eu não consigo ir além hoje das minhas capacidades que são limitadas fisicamente falando. E aí eu acho que é um turbilhão de coisas, né, que vem na cabeça. De preocupações, de frustrações, de medos. E o próprio resultado em si, que é humilhante. Um cara desse tamanho tomar um 6-0 do Vasco dentro de casa, isso é repercutido mundo afora. Quando ele faz o gol da vitória contra o Flamengo, é repercussão mundial. Quando ele toma de 6, é mais ainda. Normal. Isso mexe também com vaidade das pessoas. Isso é complicado. Isso é muito complicado. Então eu acho que o choro do Neymar foi isso, ok? O projeto Neymar. O projeto Neymar é um fracasso? Essa é uma boa pergunta, acho que esse é um bom tema. Olha, dentro do que eu tinha de expectativa, não considero o projeto um fracasso. Se alguém tinha a expectativa de que o Neymar chegasse para entregar as taças, aí essa pessoa está muito frustrada e vai dizer, nossa, que fiasco. O Neymar já deu alguns pontos ao Santos, vitórias ao Santos, que provavelmente não sairiam sem ele. Provavelmente o Santos no Campeonato Paulista nem passaria da primeira fase se o Neymar não chega no meio da primeira fase. É ou não é? O Santos comercialmente fez lá os seus acordos, melhorou alguns contratos, explodiu de exibição em TV, em crescimento de rede social, crescimento da marca, né, atrair jovens torcedores. Esse efeito o Santos percebeu, colheu e usa os frutos disso até hoje. No campo, galera, não dá para fazer mais do que isso aí. Não dá. É a mesma coisa que eu falei no sábado do vídeo da seleção. Quer levar para a seleção, porque agora ele voltou a jogar com regularidade? Leva. Eu acho que ele vai fazer bem ao grupo, eu acho que ele pode agregar num contexto de minutagem planejada, entrando talvez no decorrer de um jogo ou de outro jogo, não para você centrar um trabalho em cima dele. Porque na seleção brasileira, você tem outras possibilidades. Você pode contratar, convocar quem você quiser, os melhores. O clube não, o clube é mais limitado, é o que você tem, é o teu material que está lá, é trabalhar com o que tem. E hoje, com o que o Santos tem, o projeto tem que ser centrado em torno do Neymar. Porque o elenco é limitado, porque o time é ruim. É ruim. E nem quando ganhou do Flamengo, isso fez a minha opinião mudar. Continuei dizendo, é difícil, né? É difícil. Dizer na vitória é muito difícil. Hoje no 6-0 é mole. Mole, fácil. Ninguém vai ficar revoltado. Depois que ganha,
Não, vamos brigar por Libertadores. Galera, para com isso, gente. Vamos botar os pezinhos no chão. O Santos, no ano que caiu, ganhou do Palmeiras e do Flamengo também. E caiu. E caiu. Ele ganhou o clássico do Palmeiras, galera, que foi o campeão brasileiro. Fez uma puta virada no retorno. Caiu. Caiu. Esses resultados isolados, eles não querem dizer nada. Eles são muito importantes, eles aumentam a motivação, mas eles não querem dizer nada. O desempenho do Neymar hoje é isso aí, cara. É o que ele pode entregar. Ele não está entregando menos do que pode. Ele não está sendo muito justo, tá? Sendo muito justo. Ele não está se dedicando menos do que pode, entregando menos do que pode. Está dentro do que ele pode fazer. E, infelizmente, o que ele pode fazer hoje não é nem metade do que ele fez no auge. Mas não chega a 40% do que ele fez no auge. Porque não dá mais. A sensação que passa é que não dá mais. A não ser que, sei lá, até a Copa do Mundo do ano que vem, aconteça um negócio sobrenatural. Uma recuperação assim muito, muito fora de qualquer padrão. Mais até do que Ronaldo Fenômeno para 2002. Tem que ser um negócio assim insano. Nada indica que isso vai acontecer. Então, ontem, e a própria fala do Neymar na zona mista, hoje foi uma merda, a gente tem que repensar, senão não vale nem a pena voltar na quarta-feira. Eu acho que é um desabafo de alguém que tá incomodado de passar vexame, porque é a imagem dele que tá aí, né, galera? Ele não veio pra cá pra tomar 6. Ele não veio pra cá pra isso, ele não veio pra cá pra ser rebaixado. Porque não adianta. Sim, se o Santos cai pra segunda divisão, é a maior mancha da carreira do Neymar. Caramba, o cara voltou pro clube do coração e caiu pra Série B. E não conseguiu evitar o rebaixamento. E tomou 6 do Vasco. É um fiasco, assim, de proporções inacreditáveis. É uma mancha que não tem como apagar da carreira. E é óbvio que ele não quer que essa mancha atinja a sua carreira. Só que, vamos lembrar o papo da renovação? O Neymar não teve escolha. A verdade é essa. A minha sensação, até pelo movimento, pelo comportamento dele e do pai dele antes do Mundial, com as propostas que estavam surgindo, tô indo para os Estados Unidos, vou conversar com os clubes aí, a galera quer o Neymar tem mercado. A minha sensação é, se o Neymar tivesse algo concreto no meio do ano, ele ia embora, porque ele sabe que está entrando água nesse navio. Ele sempre soube. Se a gente aqui de fora sabe, imagina ele. Mas ele também não tem alternativa. O Santos não tem alternativa, ele não pode abrir mão do Neymar. Mesmo o Neymar jogando 20, 30% do que já jogou, ele ainda é importante para o Santos. E o Neymar também não tem, porque o mercado não está aberto para ele. Não tá. Não tem mercado, não tem mercado. Galera, não acreditam no pai do Neymar, não tem mercado. Se tivesse, ele já tinha ido. Não tem mercado hoje pro Neymar. Não tem. Ponto final. Então, sabe, é isso aí. É tentar evitar o desastre. Com ele, ainda é possível somar alguns pontos no campeonato. Sem ele, eu acho que fica muito mais difícil. Muito, muito mais difícil. Mas eu não posso chegar e considerar um projeto um fracasso. Porque eu não esperava nada muito diferente, não. Não esperava um 6-0, tá? Isso jamais. Pô, trouxe o Neymar, vai dar uma melhorada. Você não vai tomar 6 do Vasco dentro do Morumbi com 50 mil, né? Impossível acontecer. Pois é, mas aconteceu. Isso eu não esperava. Mas achar que entrega as taças aí que agora vai. Pô, galera, aí é quem não tava vendo a carreira do Neymar nos últimos 2 anos. Aí é quem não viu como é que foi a passagem dele no Al-Hilal. O cara não fez 5 jogos, pô. O cara não jogou, o cara simplesmente fez um contrato de 2 anos que os caras romperam com 1 ano e meio porque ele não jogou, porque ele não conseguiu pisar no campo, fardar, como a galera do Sul fala, ele não conseguiu fardar, porra. Aí não tem o que fazer, né? Aí quem achou que ele ia chegar aqui, bota no bolso o futebol brasileiro. Vocês estão muito nessa ideia. Falei muito na época da contratação. Gente, para com esse argumento de que com uma perna ele resolve. Futebol brasileiro não é isso. Futebol brasileiro não é isso mais. Você pode festejar a vinda, eu acho que foi muito benéfica a vinda, mudou o sentimento, o astral, o torcedor se emocionou, foi bonito, beleza, mas vamos botar o pezinho no chão, galera? Vamos. E a coisa que o santista mais tem que fazer nos últimos tempos é botar o pezinho no chão. Porque quem tá lá dentro não põe. Quem tá lá dentro acha que tá tudo bem. Eu espero que o discurso do presidente mude agora, viu? Espero. Que o presidente entenda que ele errou aquela avaliação na primeira rodada de São Januário. Ele errou. Ah, não, isso aqui era jogo para 3 pontos. É inadmissível perder pro Vasco aqui. Errou, presidente. Seu elenco não é muito melhor que o do Vasco, não. Seu elenco é um dos piores, apesar de ser um dos que mais gastam, né? 6ª maior folha do campeonato. Absurdo, né? É um negócio... Tudo bem que os vencimentos do Neymar puxam para cima, mas 6ª maior folha do campeonato, 15º colocado. Tomando 6-0 do Vasco dentro do Morumbi. Isso não existe. Então que o presidente... o senhor tá preocupado? Ele foi lá no Domingo Esportivo lá.
com o Ricardinho. Tá preocupado, presidente? Não, tô tranquilo. Não, presidente, o senhor tem que estar preocupado, o senhor tem que estar sem dormir. Sem dormir. O senhor não quis a cadeira? O senhor tem que estar preocupado, todo dia. Todo dia. Suas noites de sono tem que estar terríveis. Não desejo isso pra ninguém. Mas é normal, porque, né, já que você tem uma responsabilidade desse tamanho, acontece com qualquer um. Sua noite de sono não pode estar tranquila, presidente. Não pode. Não, tá tudo bem, tá tudo sossegado, tudo suave. Não vai acontecer. Tipo o Inominável. O Inominável foi pro mesmo caminho. Não, nós não vamos cair. Não, tá tudo bem. Não, nós vamos pegar uma vaga na Libertadores, a gente vai brigar por isso. Não, a CBF vai convidar a gente pra Copa do Brasil no ano que vem. Músicos do Titanic, vamos lá, vamos tocando violino, e o navio afundando, e a gente tocando violino, e todo mundo indo morrer pro saco, todo mundo indo pra água. É tipo isso. O presidente Marcelo Teixeira tá indo pro mesmo caminho, porra, não dá, com toda a experiência que ele tem. Aliás, que coisa, hein, presidente? O senhor era o presidente do 7-1 do Corinthians também, hein? Presidente do 7-1 do Corinthians, do 6-0 do Vasco, e o 7-1 do Inter, o presidente era o cara que o senhor apoiou. Isso é importante ser dito também. Porque vamos colher os louros da vitória, vamos bater palma, vamos aplaudir quando traz o Neymar, quando... Beleza, vamos, justo, porra, legal, gol de placa, bacana, conseguiu viabilizar o projeto, trouxe o cara de volta, empolgou o torcedor, o clube ganhou dinheiro, bacana, mas só tem bônus? Não tem ônus, não? Tá na cadeira de presidente, é mais ônus que bônus, ainda mais num clube do tamanho do Santos. Amigo, que retorno teremos pela frente, hein? E o Santos só com... Aí de novo. A representação é quarta, então, né? Porque o Neymar falou que se for para jogar desse jeito, se for para se apresentar desse jeito, não precisa nem voltar na quarta-feira para o jogo de domingo. Eu vou de novo bater nisso. Qual é a cultura interna de treinamentos no Santos? Eu queria entender melhor isso. A sensação que passa é que o Santos folga mais do que todo mundo. O Santos descansa mais do que todo mundo. O Santos, quando jogou a Série B ano passado, ele não tinha competição paralela. Ele só jogou a Série B do segundo semestre. Ele jogou Paulista e Série B. Não tinha Copa do Brasil, não tinha Sul-Americano, não tinha nada. Aí o Santos, às vezes, tinha intervalos de 10 dias de um jogo pro outro. 2 dias de folga. Você fala, porra, irmão, 2 dias de folga? Às vezes 3 dias de folga? Sério? Por quê? O time tá muito cansado? O time que joga uma vez a cada 10 dias, uma vez a cada 7 dias? Sério? Não tem quarta, domingo? É sério. E essa cultura parece que continua no Santos. Eu queria entender. Posso estar falando bobagem, aí alguém me corrige. Eu queria entender a cultura de trabalho que existe hoje dentro do Santos. A sensação que se passa pode ser uma sensação equivocada. Eu posso estar fazendo uma leitura errada. Aí me perdoem. Mas a sensação que passa é que se trabalha pouco, cara. Não é possível. Você tomou 6 do Vasco, 2 dias de folga? 2 dias de folga porra nenhuma. 2 dias de folga. Sério? É o presente? 2 dias de folga, o cacete, todo mundo treinando amanhã. Todo mundo aparecendo, botando a carinha no CT amanhã. Pô, peraí, galera, 6-0. 6-0. Sabe qual é o próximo jogo? Bahia fora. 4º colocado do campeonato. Sem o Neymar que tomou o 3º amarelo. Ganhou do Corinthians sábado aqui. Esse é o próximo jogo. Sabe qual é o outro jogo depois? Fluminense em casa. Adversário que ganhou do Santos no primeiro turno. No Maracanã. Que o Samuel Xavier, ó, entrou na mente do Neymar. 2 dias de folga? Aí, meu amigo, se você quiser resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, não tem como. Boa semana para todo mundo. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.